essa reabsorção aqui, que é uma reabsorção ativa, ou seja, com custo energético. Quando as moléculas passarem do túbulo contorcido proximal para a circulação sanguínea, a célula vai gastar energia, o néfron vai gastar energia, e quase que a maior parte da energia gasta pelo néfron é exatamente para esse processo, para uma grande reabsorção de sódio. Esse sódio, quando passa do túbulo contorcido proximal para o vaso sanguíneo, acaba criando uma hipertonicidade do sangue, aumentando a pressão osmótica sanguínea, e com o aumento da pressão osmótica, a água acaba sendo puxada junto. Então vai ter uma grande reabsorção de água também. E sabe o que é legal? Legal é que o sódio é um cotransportador. Vários elementos químicos, várias moléculas, atravessam membranas com a passagem do sódio. E uma dessas moléculas é a glicose. Então aqui também vai ter uma grande reabsorção de glicose, além de aminoácidos que estavam lá naquele filtrado inicial. Então, glicose, aminoácidos, algumas vitaminas vão ser reabsorvidas com o retorno do sódio do néfron para os vasos sanguíneos, nessa segunda etapa, a reabsorção ativa. Beleza? Só uma curiosidade rápida, como é maravilhosa essa vida televisiva, nessa vida do entretenimento, até mesmo educacional. Uma edição rápida, não sei se vocês notaram, cabelo curtinho, blusa alterada, mas estamos seguindo o nosso processo normalmente sem nenhum problema, tá legal? Então a filtração ocorreu na cápsula glomerular, onde substâncias de pequeno peso molecular passaram para o néfron e formou o filtrado inicial, que tem uma constituição bem parecida com a do sangue, só que proteínas grandes e macromoléculas não estão aqui não, tá? Claro que pode ter algumas proteínas residuais, mas não deve, beleza? E ao passar pelo túbulo contorcido proximal, vai haver uma reabsorção ativa de substâncias para a circulação. Aí do túbulo contorcido proximal, o filtrado passa agora pela chamada de alça néfrica, ou alça de Henle. E essa alça é fundamental para a reabsorção de água. Mas se vai ter muita reabsorção de água, vai ter que ter reabsorção de outro cara também. Quem é esse outro cara? O sódio. Por que o sódio é importante? Deixa eu explicar já, fácil, isso aqui. Eu queria primeiro que você entendesse que essa alça tem duas partes. A parte descendente da alça, onde o filtrado está indo em direção à parte final do néfron, e a parte ascendente. A parte descendente tem a parede mais fina do que a parte ascendente. Por quê? Porque na parte ascendente do néfron vai haver uma grande absorção ou reabsorção de sódio para a circulação. Mas Rangel já não passou sódio aqui, ó, no túbulo contorcido proximal? Passou. Só que nessa região, mais sódio vai ser devolvido do néfron para a circulação sanguínea. Esse sódio passado em grande quantidade vai acabar gerando um aumento da pressão osmótica. Aonde, Rangel? Nessa região inferior aqui do rim. Ó. O rim pode ser dividido em duas grandes partes. O córtex renal, que é a parte mais externa, e nesse córtex basicamente você encontra do néfron, cápsula glomerular e túbulos contorcidos, ali no duto coletor passando, e da parte inferior, do córtex para baixo, nós temos a medula. Como assim do córtex para baixo? Olha só, eu posso fazer uma divisão assim, ó. Esse tracejado que eu estou mostrando para vocês mostra na região de cima a parte mais externa do rim, chamada de córtex renal. Na parte mais embaixo, a região mais interna do rim, chamada de medula renal. Nessa região da medula, boa parte da alça néfrica vai estar presente. Como eu falei anteriormente, animais de clima muito seco vão ter a alça néfrica só aqui na região cortical. Ó. Isso vai fazer a reabsorção de água ser muito pequena. Desculpa, animais de clima mais úmido com mais água, vão ter a alça néfrica quase que só na região cortical, tendo uma menor reabsorção de água, uma menor devolução de água para o sangue. Agora, animais de clima seco vão ter a alça néfrica justa medular, grandona, crescendo pela medula. Por quê? Porque quando esse sódio for devolvido da alça ascendente para a circulação, o sangue vai ficar muito hipertônico na região medular. Isso acaba promovendo uma reabsorção de água da alça néfrica, na alça néfrica descendente para a circulação.
Deixa eu aproveitar só para dar uma apagadinha na palavra, na expressão alça néfrica aqui, para te mostrar a água voltando, ó. Mais água voltando para a circulação. Então, graças a essa reabsorção de sódio na alça descendente, cria-se uma hipertonicidade na região da medula, fazendo com que o sangue que passa por ela absorva a água, reabsorva a água. E a água é devolvida em grande quantidade na região da alça néfrica. Aqui eu vou chamar de momento 3, tá? Aqui o momento 3 é onde vai ocorrer uma enorme reabsorção de água pelo néfron. Quer dizer, do néfron para a circulação. Beleza, gente? E o que é muito importante? Agora, o filtrado vai chegar no túbulo contorcido distal. E o túbulo contorcido distal, ele tem uma ação quase que contrária do proximal. No proximal tem uma reabsorção ativa, né? Uma devolução de substâncias do filtrado para a circulação sanguínea. Já no túbulo contorcido distal, sabe o que vai acontecer? Substâncias presentes no sangue são lançadas para o néfron. Angel, que substâncias são essas? Substâncias que não foram absorvidas, por exemplo, na cápsula de Bowman. Aqui no túbulo contorcido distal vai ocorrer o momento 4 da ação néfrica. O que ocorre de importante nesse momento 4? O que nós chamamos de secreção. Algumas substâncias serão secretadas do sangue para o néfron nessa região. Então, em 2 momentos, substâncias diluídas no sangue, no plasma sanguíneo, passarão para o néfron. Na região da cápsula de Bowman, ou cápsula glomerular, ocorre a filtração, com passagem de moléculas em pequeno peso molecular para o interior do néfron. E na segunda vez, lá no túbulo contorcido distal, onde substâncias do sangue serão secretadas em direção ao néfron mais uma vez. Que substâncias são essas? Você vai ter íons H+, sendo liberados, potássio, até mesmo amônia, ou o amônio. Esses caras vão ser secretados para cá porque eles não podem ser absorvidos nessa região. E aí passam para o tubo contorcido distal para entrar no filtrado, onde vai ser formado aqui o filtrado final. Nota que quando chega no duto coletor, as moléculas presentes aqui já não são totalmente iguais a daqui. Essas estruturas, deixa eu apagar a veia renal para me facilitar aqui em espaço. Espaço não é a coisa mais rica que esse meu quadro tem. Vou botar a veia renal para cá. Mas ali no duto coletor, então, nós vamos ter o chamado filtrado final. Mas, Rangel, ainda não é urina? Não, ainda não é urina. Eu já te explico por quê. Me dá só um pouquinho de paciência. Aqui no filtrado final, o que você vai encontrar em quantidade e de importante? Você vai encontrar água. Rangel, mas por que água? A água não foi devolvida aqui no túbulo contorcido proximal. E aqui na alça néfrica? Foi. Mas, na verdade, nem toda a água que foi capturada aqui é devolvida. Uma parte dela acaba saindo. Por que ela sai, Rangel? É simples, gente. A nossa principal excreta nitrogenada é a ureia. E a ureia, você deve ter visto numa aula anterior, é uma substância solúvel em água. Ué, mas a amônia é mais solúvel. Eu sei que é. Mas tem ureia ali. Tem amônia também. E além do hidrogênio, do potássio, ainda tem os sais que não foram devolvidos para a circulação. Então nós aqui também teremos uma quantidade de sais minerais sendo devolvidos, ou melhor, sendo excretados para o meio externo. Em comparação com o filtrado inicial, a quantidade de água é absurdamente menor. Em comparação com o filtrado inicial, a quantidade de sais minerais é absurdamente menor. Em comparação com o filtrado inicial, a quantidade de excretas é maior. Absurdamente maior, Rangel? Não. Por que é maior? Porque aqui a amônia vai ser liberada na secreção que ocorre no túbulo contorcido distal. Então, essa basicamente é a diferença entre o filtrado inicial e o distal. Aqui tinham várias moléculas importantes para o corpo, que foram sendo reabsorvidas para a circulação com o passar da substância
pelo néfron, formando o filtrado final aqui. Mas, Rangel, por que não é urina? Porque o duto coletor também passa por aquela região medular hipertônica. Então, no duto coletor ainda vai ter um pouquinho de reabsorção de água. Gente, você tenta reabsorver o máximo de água que você pode. Só depois de passar pelo duto coletor, perdendo água, que aí sim você pode chamar esse troço aqui de urina de verdade. E assim ocorre, então, o funcionamento do nosso néfron, unidade funcional do rim. Aproveitando o desenho do néfron, gente, só para a gente não deixar passar em branco, a gente está falando de absorção de sódio aqui, ó, reabsorção de sódio pra caramba aqui, e essa reabsorção de sódio acaba promovendo reabsorção de água, por exemplo, acaba promovendo a reabsorção de outros compostos, como, por exemplo, glicose, por exemplo, aminoácidos, matéria orgânica, né? Por isso está esse MO aí. Então, nessa região aqui, ó, do túbulo contorcido proximal, vai ter uma grande reabsorção de substâncias, né? E essa reabsorção, ela até é espontânea, mas ela é estimulada por hormônios. Esse processo de devolução de substâncias do néfron para o sangue, as reabsorções que foram citadas por mim agora, acabam sendo influenciadas por dois hormônios fundamentais no processo de excreção. Que hormônios são esses? O primeiro hormônio é um hormônio produzido no nosso hipotálamo. O nome dele, mais famoso, é ADH, que é uma sigla, né? O nome mesmo é hormônio antidiurético, como a sigla vem do inglês, fica nessa ordem aí. Tem um nome menos famoso para ele, que é vasopressina. Mas, Angel, qual é a função do ADH ou vasopressina? Gente, o nome dele, da sigla ali, está ajudando mais, né? Que é hormônio antidiurético. Uma substância diurética faz você urinar mais. Uma substância antidiurética faz você urinar menos. Por quê? Porque o ADH estimula a reabsorção de água. O ADH estimula a expressão gênica das células do néfron para formar uma proteína chamada de aquaporina, uma proteína que facilita a passagem de água pela membrana. Então a principal função do ADH nessa brincadeira aqui é participar promovendo da reabsorção de água nos néfrons. Posso botar até nos rins, né? Os néfrons fazem parte dos rins. Então a principal função desse hormônio é promover a reabsorção de água nos rins. Um outro hormônio que participa dessa brincadeira de forma muito importante é um mineralocorticoide. O mineralocorticoide mais importante para a gente se chama aldosterona. Hormônio importante aberto para o nosso corpo, inclusive para regular nossa pressão arterial. Vai ter uma aulinha disso aí um pouquinho mais para frente. Em excreção não perde não. Mas em relação ao funcionamento do néfron, uma das principais funções da aldosterona é promover a reabsorção de sais minerais do néfron para o sangue. E o principal sal que ele vai estimular a ter ser reabsorvido é o nosso amigo sódio. E olha que isso é muito importante. Não sei se você lembra do que eu falei na parte anterior da aula. A reabsorção do sódio do túbulo contorcido proximal para a circulação acaba trazendo um bando de moléculas juntas, né? Quando na alça néfrica, na alça ascendente, essas células que são mais espessas, células ricas em mitocôndria, fazem um transporte ativo de devolução do sódio, acabam criando um ambiente hipertônico onde a água é reabsorvida. Então a reabsorção do sódio para a sua circulação acaba sendo fundamental para você reabsorver um bando de substâncias. Eu, Rangel, que sou hipertenso, trabalho com mecanismos para eliminar o sódio. Porque quanto mais sódio eu jogar fora com o meu xixi, mais água vai embora junto. E se meu sangue tiver com menor volume, a pressão sanguínea tende a diminuir. Então, dentro dos hormônios que eu tomo, melhor, dos medicamentos que eu tomo, falei tudo errado, né? Dentro dos medicamentos que eu tomo, tem medicamentos que trabalham para jogar esse sódio fora.
E aí o sódio saindo, sai água junto e a pressão consegue diminuir. Ao contrário, para quem é hipotenso, né? Quem é hipotenso quer mais é reabsorver os sais. Aí a aldosterona tem um papel fundamental nessa reabsorção. Belezinha? ADH e aldosterona, dois hormônios importantíssimos no processo de devolução de substâncias do néfron para a nossa circulação. Valeu, galera? Tira o print aí bonitinho. Bons estudos, né? Já se despedindo, valeu!